Fazer um intercâmbio costuma despertar na grande maioria das pessoas uma série de medos e de incertezas por conta do novo, do desconhecido. Se você também sente esse friozinho na barriga quando pensa no seu intercâmbio, então fica aqui comigo que eu tenho certeza que esse episódio vai te ajudar a lidar melhor com isso tudo. Seja bem-vindo ao MPBcast, um podcast sobre Malta para brasileiros, com Fred Bazan. Seja muito bem-vindo a mais um episódio desse humilde programinha chamado MPBcast, que, como vocês já sabem, é um projeto voltado à troca de experiências e informações a respeito de Malta, entre pessoas que, assim como eu, estão planejando um intercâmbio para ir. O meu nome é Fred e no episódio de hoje a gente vai entender de uma vez por todas como funciona a nossa zona de conforto e como isso pode mudar a nossa coragem e a nossa forma de entender a experiência do intercâmbio. Quando eu comecei a pensar em fazer esse intercâmbio para Malta, me dava um grande receio só de imaginar que eu estaria em um país totalmente diferente, que fala outra língua, com outra cultura, longe dos meus pais, dos meus amigos, que são as pessoas que costumam me ajudar quando eu preciso de alguma coisa ou quando eu passo por algum aperto. Isso é muito comum quando a gente vai viver uma experiência inédita na nossa vida, e toda essa situação tem a ver com a nossa zona de conforto. E eu sei que falar disso parece até meio batido, meio clichê, mas assim, entender como funciona a nossa zona de conforto é algo que pode mudar completamente a nossa forma de lidar com esse desafio, e é sobre isso que a gente vai falar agora. Olhando para esse gráfico, a gente consegue ver dois círculos que representam bem isso que a gente está falando. O círculo branco é a nossa zona de conforto e o colorido é a nossa zona de crescimento. Percebam aí que onde tem conforto não tem crescimento, e onde tem crescimento não tem conforto. Claro, a gente está falando aqui de um intercâmbio, de ir para um outro país, ou seja, é uma situação que está bem distante da nossa zona de conforto, e é por isso que nos causa tanto receio. Mas a gente pode simplificar isso para coisas mais simples e de acesso mais simples. Vejam, essas bolinhas que estão dentro desse retângulo são as coisas que fazem parte da nossa zona de conforto, como por exemplo, dirigir para o trabalho, conversar com pessoas conhecidas, comer comidas que a gente já gosta, com aqueles temperos que a gente já está acostumado, etc. Mas percebam que fora desse retângulo da nossa zona de conforto, existem diversas outras experiências, umas que estão mais próximas e outras que estão mais distantes. Vamos tentar exemplificar essas experiências novas. Essa bolinha amarela, bem perto do retângulo, pode significar, por exemplo, fazer um caminho diferente para ir para o trabalho. Porque assim, você já tem uma rotina no seu dia, você sabe que horas precisa acordar, quanto tempo leva para tomar banho, tomar café da manhã, quanto tempo demora para ir de casa até o trabalho pelo caminho de sempre. Mas se amanhã você decidir pegar uma outra rua para ir para o trabalho, talvez isso te balance um pouco, porque você não sabe se esse caminho vai ser mais demorado e talvez você até se atrase para o trabalho por conta disso, porque é algo que não está calculado, é algo inesperado. Mas pense que talvez esse trajeto seja mais longo do que você está acostumado, mas talvez esse caminho seja muito mais bonito, mais calmo, e você chegue no trabalho mais inspirado e motivado. E se você gostar desse novo caminho e adotar ele como uma alternativa para o seu deslocamento, ele vai passar a ser algo que você domina e essa zona de conforto irá se expandir. Claro que nem tudo é simples e fácil assim. Essa bolinha vermelha lá longe, vamos imaginar que ela represente o nosso intercâmbio. Para chegar lá, existe uma série de barreiras que precisam ser enfrentadas, como juntar dinheiro para ir com segurança e tranquilidade, viajar de avião, enfrentar a imigração no aeroporto, falar outro idioma que você ainda não domina, enfim, tem uma série de coisas que saem da nossa rotina. E eu lembro bem da primeira vez que eu andei de avião, e foi uma viagem bem curtinha, de cerca de 50 minutinhos de voo, mas eu tava tremendo de medo. Cada pequeno barulhinho ou movimento que o avião fazia, eu já ficava nervoso achando que alguma coisa ia dar errado. Mas depois desse dia, eu vi que aquilo já não era tão assustador assim, e na viagem de volta mesmo eu até dormi durante o voo e estava tudo certo. Foi a minha zona de conforto que se ampliou mais uma vez. E percebam que quando ela se amplia, aquele ponto vermelho que é o nosso intercâmbio já não fica mais tão distante assim. O mesmo acontece quando a gente tem outras experiências, como morar sozinho e ter que pagar as próprias contas, ou então conversar com outra pessoa em inglês, seja praticando com um amigo ou com um colega na escola de idiomas. Enfim, com o tempo aquilo deixa de ser um tabu e passa a ser uma situação mais fácil de encarar. E quando isso acontece, a zona de conforto vai se expandindo. Enfim, o que eu quero dizer com tudo isso é que conforme a gente vai se permitindo experimentar coisas novas, por menores que elas sejam, como escolher um novo caminho para o trabalho ou então experimentar uma comida diferente,
mais corajoso a gente fica e isso vai nos preparando para dar passos cada vez maiores. E para finalizar esse vídeo, eu vou deixar aqui uma frase do Billy Cox que eu acho sensacional e que faz todo sentido com o que a gente está falando. Sua vida só mudará quando você estiver mais comprometido com seus sonhos do que com a sua zona de conforto. Enfim, experimente as novidades e se permita viver aquilo que não está na sua programação diária. Quando a gente consegue trocar o medo pela curiosidade, o nosso poder e a nossa confiança se ampliam de uma forma simplesmente surpreendente. Mas agora eu quero que tu me conte aqui nos comentários qual é o teu maior medo ou receio antes de fazer o intercâmbio. Tu tem alguma história de alguma coisa que era um tabu na tua vida e que hoje não é mais? Conta aqui nos comentários pra gente conversar, tá bem? Esse episódio de hoje ele foi um pouco diferente, um pouco mais filosófico, mas eu espero que nessa conversa eu tenha te ajudado a entender e lidar melhor com as coisas novas, porque é no desconhecido que mora o nosso crescimento enquanto pessoas. Muito obrigado a todos que me acompanharam até aqui, o meu nome é Fred e nunca esqueça que tamo junto nessa viagem. Valeu!